Boa noite, galera. Estamos começando mais um Seja Online. Espero que vocês estejam bem. Estamos com muita saudade, mas felizmente ainda não podemos voltar. Mas que vocês possam curtir esse culto com a gente. Amém? Senhor Deus, Pai, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigada por, mesmo de longe, Pai, a gente ter essa oportunidade de estar juntos como família, adorando a Ti em um só corpo, Pai. Vem te colocar, Pai, esse culto nas Suas mãos e que o Senhor possa realmente cuidar de todos nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Quem é esse que vem cavalgando sobre os montes? Quem é esse que tem amor que eu não conheci jamais? Jesus, o Cristo prometido. Jesus, o Mestre que foi manso e humilde, servindo, foi fiel até o fim. Quero ser como Tu és, Jesus. Quero viver pra Te encher de alegria, de alegria. Não me cansarei de dizer o quanto eu Te amo. Abre os meus olhos pro que realmente importa, e o que realmente importa é o Senhor. Quem é esse que vem cavalgando sobre os montes? Quem é esse que tem amor que eu não conheci jamais? Jesus, o Cristo prometido. Jesus, o Mestre que foi manso e humilde, servindo, foi fiel até o fim. Eu quero ser como Tu és, Jesus. Quero viver pra Te encher de alegria, de alegria. Não me cansarei de dizer o quanto eu Te amo. Abre os meus olhos pro que realmente importa, e o que realmente importa é o Senhor. É o Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir.
seu grande amor, outra vez, outra vez. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir seu grande amor outra vez, outra vez. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Jesus, Jesus. E aí, galera, beleza? Que louvor top. Obrigado, Mabi. Obrigado, Lennon. Saudade, gente, de todos vocês aí. Espero que vocês estejam bem e quero poder compartilhar com você hoje uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração, da importância nesse tempo de nós compreendermos quem somos. E uma das coisas que eu quero poder falar com você e repetir algumas vezes é que nós somos filhos. Filhos de Deus. É muito natural que nós venhamos a ter alguns conflitos, que nós venhamos a ter alguns problemas, algumas dificuldades. E algumas a gente consegue, sabe, sair de boa, outras elas começam a nos estressar demais. E principalmente alguns conflitos aparecem quando algumas mudanças acontecem. Às vezes tem algumas mudanças que são lentas, em alguma situação que vai nos deixar desconfortável e tal, mas outras são muito rápidas, a gente não esperava. E aí isso ou nos deixa muito irritado, ou nos deixa muito estressado, ou até mesmo nos deixa totalmente tristes. E nesse tempo que muita coisa mudou, nós precisamos sempre lembrar que independente da situação, independente do problema, essas situações e esses problemas não definem quem nós somos. Um dos exemplos que nós podemos aprender demais é com Jesus. Jesus passou inúmeras situações, várias dificuldades, vários momentos importantes em que ele teve que tomar decisões extremamente sérias. Mas o grande detalhe é que Jesus em nenhum momento perdeu o foco.
E eu quero poder falar com você sobre 3 pontos que eu considero talvez extremamente importantes e que com certeza ajudaram Jesus em sua caminhada. E eu quero ler com você Mateus 16, do verso 13 ao verso 16, que diz o seguinte: Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Mas e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A primeira coisa que eu quero lembrar você, que eu tenho certeza que Jesus lembrou muitas vezes, é quem ele é. E quem você é, você precisa lembrar sempre. Que você é filho de Deus. Alguém totalmente amado por Ele. Compreender quem nós somos nos traz segurança. Compreender quem nós somos, por exemplo, nos ajuda a trilhar um bom caminho, a fazer boas escolhas. Como filhos de Deus, existem algumas coisas que nós precisamos sempre fazer, que uma delas, por exemplo, é honrar a Deus. E para honrar a Deus, nós precisamos fazer aquilo que nós vimos Jesus fazer, por exemplo, nas Escrituras, aquilo que nós vemos a palavra dele nos instruir para que possamos, a cada dia, ser mais e mais parecido com Jesus, assim como Jesus também era parecido com o Pai. As atitudes de Jesus, muitas pessoas, diante dessas atitudes que ele tinha, como nós vemos aqui, o comparavam com outras pessoas. Diziam que ele era outra pessoa até. Mas Pedro, nesse momento em que trocou uma ideia com Jesus e que Jesus pergunta, ele fala: eu sei quem você é. Você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque todas as ações, tudo o que ele fazia, realmente os faziam talvez pensar: nossa, esse cara realmente é filho de Deus. A minha pergunta para você é: será que as nossas ações, como têm sido as nossas atitudes, será que realmente elas estão nos levando a serem comparados, assim como Jesus, como o Filho de Deus? Como será que as pessoas estão nos vendo nesse tempo? Se alguma coisa está mudando, ainda existe um tempo de nós voltarmos, de nós corrigirmos e lembrarmos que, como filhos de Deus, precisamos agir como Deus agiria. Então, que possamos lembrar que mesmo que as pessoas falem alguma coisa ao contrário de quem nós somos, isso não muda a nossa origem. Isso não muda a nossa identidade. A segunda coisa que eu quero poder falar para você é que nada acontece por acaso. Nós vamos enfrentar, sim, muitas crises, nós talvez vamos passar por muitos momentos difíceis, por muitos momentos em que, parece que nós não vamos aguentar, nós não vamos suportar, mas precisamos lembrar também que para chegar às vezes a esses momentos, existiram alguns sinais. Talvez você está na sua casa e tem começado a enfrentar muitas dificuldades com os seus pais. Talvez muitas dificuldades, talvez com o seu irmão, enfim. E tudo isso porque agora vocês estão ainda mais próximos, por conta de algumas mudanças na rotina. Mas talvez parte do que está acontecendo agora, na verdade, é consequência de coisas que foram mal resolvidas. Isso que nós precisamos entender, que para acontecer o de repente de Deus, muitos sinais foram nos indicando que algo poderia acontecer errado. E talvez esses sinais foram nos mostrando que ainda dava tempo de mudar, que ainda dava tempo de corrigir. Então, talvez algumas pessoas começaram a passar, nesses últimos dias, algumas situações que não conseguem entender, mas que, estava tudo bem, estava tudo legal e tal. Mas entenda que muitas coisas que nós passamos, além de talvez terem sido mal resolvidas, ou estão bem resolvidas, mas são desafios que vêm, Deus está colocando isso em nosso caminho para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer. E o momento em que nós estivermos, mais maduros, nós então estamos prontos para receber aquilo que Deus tem. Ou seja, para que nós possamos continuar recebendo cada vez mais coisas de Deus. Porque Deus não tem como, continuar dando coisas, talvez até coisas maiores, mais importantes, alguém que ainda continua agindo como se fosse uma criança. Então, por isso, em determinado momento, nós realmente precisamos continuar sempre, amadurecendo, e precisamos entender que existem alguns processos de Deus que vêm para nos preparar para um outro nível, para uma outra etapa. Mesmo que nesse tempo você tenha percebido que algo errado está acontecendo,
porque de repente você percebeu com essa palavra que, Jonathan, eu acho que chegou o meu momento realmente de amadurecer. Entenda que por maior que seja a dificuldade, a limitação, sabe, a sua vida não parou, a sua vida não terminou. E você ainda tem muitas coisas para viver. Muitas coisas para conquistar com Deus. Nesse tempo, tenho conversado com muitas pessoas pelo WhatsApp, nas redes sociais no geral. E é muito interessante ver algumas pessoas falando, puxa, Joe, tem sido tão difícil, cara, porque, meu relacionamento com Deus tá quase zero, eu esfriei tanto. Sabe, talvez Deus está permitindo que essas coisas aconteçam, porque, na verdade, o que te motivava era um prédio. Que talvez aquilo que motivava você era o seu melhor amigo ou sua melhor amiga que te convidavam e te incentivavam a estar na igreja, quando na verdade o centro de tudo precisava ser Deus. Então nesse tempo Deus está levando você a ter um amadurecimento que você, não que você não precise das pessoas, mas que a sua grande motivação não é simplesmente ter um convite de um amigo, não é simplesmente estar em um prédio, porque Deus já está em você. Então ele precisa ser o centro de tudo que você vai fazer, para que você possa vencer os seus problemas, para que você possa vencer as suas dificuldades, para que você possa ter paz e a cada dia ter confirmação da identidade em Deus de quem você é. Um filho amado e um filho que com certeza será inspirado por Ele a seguir alguns caminhos que levarão você a ter grandes conquistas. Lembrar que você, através de Deus, é um filho forte, que você, através de Deus, é totalmente corajoso, que você, através de Deus, tem muita inspiração, que você, através de Deus, é capaz de fazer todas as coisas. Ezequias passou por um momento extremamente difícil. Sabe, ele estava vivendo a sua vida e, de repente, uma enfermidade se abateu. E aí, a morte dele já era certa. E em um momento, ele começa a falar com Deus, a orar, a clamar a Deus, e 15 anos são adicionados à sua vida. Ganhou um bônus ali, para que ele pudesse corrigir algumas coisas. Então, sabe, o que eu vejo nessa questão de Ezequias é que muitas pessoas às vezes estão numa situação também no limite. Mas se nós realmente compreendemos que temos um relacionamento com Deus, que podemos buscá-lo, a situação que talvez é inadiável, o fim que talvez está próximo, pode mudar, porque Ele nos ama. Independente da situação ou da luta que nós venhamos a passar, nós precisamos entender que a situação não determina quem eu sou. Sabe? O problema que eu passo não determina que eu sou o problema. Eu sou o filho de Deus que posso vencer tudo, assim como José. José, por exemplo, ele passou por momentos de ser escravo, mas José sabia da sua condição, que ele não era escravo. Então que você possa entender que independente do que você está vivendo, tudo isso vai passar. Continue confiando em Deus e continue tendo a certeza de quem você é. Então, lembre que você é filho de Deus. Eu estou repetindo isso algumas vezes para poder trazer essa afirmação para você. A terceira coisa que eu quero poder falar a você, que eu imagino que seja um dos pilares que ajudaram Jesus a se manter firme na sua caminhada, é que nós precisamos mudar a maneira como nós vemos a Deus. Deus, Ele é um bom Pai. Ele nos ama. A palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer por todos nós. Imagine o coração de Deus vendo Jesus sofrer, mas porque Ele tinha um propósito de amor por cada um de nós. Então vão existir momentos em que Deus vai tirar você da zona de conforto para que você possa sim crescer, desenvolver mais e poder receber, estar pronto para receber o que Ele tem para você. Uma das coisas que eu acho interessante é a maneira como nós definimos o que é bom ou o que é ruim para nós. É a maneira como nós decidimos se vamos dizer sim ou não para algumas coisas. E uma delas, por exemplo, é quando nós temos a nossa própria experiência. Então, nós, por exemplo, fomos tomar um certo tipo de café, sei lá, alguma coisa, e aí não curtimos aquele café, então nós decidimos que nós não vamos mais tomar. Outra coisa é se talvez alguém vem compartilhar com você uma experiência. E aí ela vai dizer, cara, ó, nem faz isso porque é muito ruim, cara. Nossa, é muito zoado e tal. E aí, automaticamente, você já define, puxa, eu não quero fazer isso, ou eu não gosto disso.
Imagine que de repente você vai comer um bolo. E aí você chegou em um lugar, comprou esse bolo, a cara dele estava maravilhosa. E aí você começou a comer esse bolo. E aí você viu que o gosto está muito esquisito, cara. Só que justamente naquele dia, esse bolo que alguns amigos talvez até tinham indicado para você, exatamente nesse dia, a pessoa que fez o bolo, mano, ela deu muita mancada mesmo. Ela errou total. E aí, automaticamente, você já decidiu que esse bolo é ruim, que não é bom. E aí, a sua experiência ela não foi legal. Mas, de repente, tem algumas pessoas que continuam dizendo, não, mas não é possível, Jonathan, esse bolo é muito bom, cara, você precisa ir lá, isso... Cara, alguma coisa deve ter acontecido errado. E aí você dá uma oportunidade, então, para experimentar esse bolo de novo. E aí você vê que realmente a tua experiência, infelizmente, foi muito azarada na primeira vez. Mas a segunda, o bolo era bom. Talvez essa sua experiência mude a sua definição do bolo. E você diga, puxa, é gostoso. E aí vai, de repente, dizer que vai gostar e vai continuar comendo, ou não. Você vai fazer uma escolha. Mas tudo que nós precisamos entender é que em um certo momento, nós precisamos dar uma oportunidade. E talvez numa experiência ruim que nós tenhamos, precisamos lembrar que se alguém fala que é algo bom, que realmente vale a pena, precisamos decidir dar uma nova oportunidade a essa experiência, a essa pessoa. Por que eu estou usando esse exemplo? Muitas vezes, nós, assim como foi essa experiência do bolo, ou assim como nós definimos as coisas através das nossas experiências ruins ou das experiências dos outros, é a maneira como nós vamos usar para definir a pessoa de Deus, a paternidade de Deus. Muitas pessoas têm muitas dificuldades com seus pais. Pela maneira que talvez como o pai faz algumas coisas, não concordam. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que os nossos pais, eles não são perfeitos, eles vão errar assim como nós. A mesma coisa quando as pessoas, vão pensar na autoridade de Deus, em seguir as direções de Deus, porque elas têm experiências ruins com a sua liderança, por exemplo. Porque talvez essa liderança é autoritária, ou ela é lenta demais, ou ela é exagerada demais. E aí nós transferimos exatamente essas experiências ruins, definindo como se realmente essa mesma experiência ruim que nós temos vai acontecer com Deus, no meu relacionamento com Deus. E aí automaticamente nós bloqueamos tudo. Se você teve talvez uma experiência ruim, que talvez alguém te conduziu a algo, até numa maneira de ver a Deus, talvez exagerou na expressão de definir a Deus, a força de Deus, os milagres de Deus, e você se frustrou. Uma das coisas que eu quero dizer a você hoje, mude. Dê uma nova oportunidade para que você venha conhecer realmente um Deus verdadeiro, que pode fazer muitas coisas por nós. Um Deus que nos ama, que em alguns momentos ele vai precisar ajustar algumas coisas. Mas antes de qualquer julgamento, antes de qualquer empurrão para sair da zona de conforto, ele vai derramar sobre todos nós muito amor. Então, se nesse momento eu pudesse pedir algo a você, uma das coisas que eu pediria é que certamente você pudesse dar uma oportunidade de conhecer e de mudar a maneira como você vê Deus. Porque a proximidade no relacionamento com Deus certamente vai, a cada dia, firmar a sua identidade. E cada dia vai te mostrar o caminho certo para que você possa seguir. Eu fico imaginando se nesse exato momento, assim como você está me vendo aí, talvez no seu celular, talvez na sua televisão, no seu computador, enfim. Imagine que nesse exato momento Deus estivesse à sua frente agora, conversando com você. Uma das coisas que eu tenho certeza é que Deus chamaria você pelo nome. Ele identificaria quem você é. E talvez uma das coisas que ele fosse dizer para você, nesse exato momento, olhando para você, ele usaria o seu nome e talvez ele fosse repetir essas coisas. Jonathan, você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jonathan, você é vitorioso. Você é o Jonathan inspirador. Você é o Jonathan sonhador. Você é o Jonathan que é capaz. Porque você não está sozinho. E eu sou seu pai. E te amo até o seu último dia aqui. Para que um dia possamos estar juntos na eternidade.
O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho eu sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho eu sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande amor. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Nada vai me separar do seu grande